Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Como está o meu coração, como ele está, e ele está vermelho, é porque está em mim, mas ele fica escuro, ai meu Deus, é porque está surgindo, vou contar mentirinha, fica uma sujeirinha, se eu brigar com meu irmão, falta dói no coração. Se for obediente, o coração fica doente. Olha que situação, como ficou meu coração. Somente Deus pode limpar meu coração. Faz tum-tum, faz tum-tum, coração faz tum-tum, faz tum-tum, faz tum-tum, coração faz tum-tum. Como está o meu coração, como ele está, e ele está vermelho, é porque está em ti, mas ele fica escuro, ai meu Deus, é porque está fugindo, vou contar uma mentirinha, fica uma sujeirinha, se eu brigar com meu irmão, faz tão dói no coração. Se eu for obediente, meu coração fica doente. Olha que situação, como ficou meu coração. Somente Deus pode limpar meu coração. Faz tum-tum, faz tum-tum, coração faz tum-tum-tum, 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 faz tum-tum, faz tum-tum, coração faz tum-tum-tum. Senhor, obrigado por estarmos sob a sua graça, Pai, sob a tua proteção, Senhor Deus. Te agradeço pela minha saúde, ó Pai, pela saúde dos meus familiares, ó Pai, dos professores e de todos da igreja, ó Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha
A vi da eterna. João 3:16. Graça e paz. O tema do estudo desta noite é quais são as suas prioridades. Mas antes, feche seus olhos. Deus Pai, obrigado pela oportunidade de podermos abrir e estudar a Tua Palavra. Ilumina o coração daqueles que estarão ouvindo e participando, em nome de Jesus. Amém. Mateus, capítulo 6, verso 33, que diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O ser humano tem a capacidade e a liberdade de eleger prioridades em sua vida. Isso faz parte de uma rotina saudável e de uma vida bem organizada. Existe em nós, em nosso mecanismo mental, um processo de escolha do que vem primeiro, daquilo que julgamos ser prioridade. Quando não aprendemos a diferenciar entre o que é prioritário e o que é secundário, seremos levados a uma frustração, a um desgaste e a um desânimo em todas as outras áreas da nossa vida. Mas o que significa prioridade? Prioridade é aquilo que ocupa o primeiro lugar em sua vida. Prioridade é o que não pode esperar. Por exemplo, priorizamos o reino de Deus e a sua justiça quando colocamos Deus em primeiro lugar acima de todos nós. O texto lido diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que implica isso? Isto implica viver uma vida devocional permanente, estabelecer um tempo regular para o culto familiar e assistência regular à igreja. Deus tem que ser o centro de nossas prioridades. Isto é mais do que palavras. Deus se torna prioridade essencial quando seguimos os princípios que Ele ordena. Esses princípios nos ensinam como viver de forma plena e abundante em todas as áreas naturais e espirituais. Priorizamos o reino de Deus e a sua justiça quando colocamos a família abaixo de Deus. Deus é a fonte da vida, do amor, de todas estas coisas. Uma família que tem a presença de Deus é uma família abençoada. Mas, infelizmente, essa verdade não tem sido prioridade para muitos cristãos que abandonam a família pelo trabalho, abandonam a família pelas amizades, abandonam a família pelo lazer, abandonam a família por outras razões. A Bíblia é muito clara ao afirmar que o ministério cristão começa no lar. Priorizamos o reino de Deus e a sua justiça quando colocamos o trabalho como prioridade. Quando falamos sobre priorizar o trabalho, é importante ter equilíbrio para não abandonar o lar e as coisas espirituais. Priorizamos o reino de Deus e a sua justiça quando colocamos Deus em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. A família abaixo de Deus, o trabalho como prioridade. Mas, enfim, priorizamos o reino de Deus e a sua justiça quando colocamos a igreja, fazendo parte de nossa lista de prioridades. Afirmar que Deus e a igreja são a mesma coisa não é verdade. Deus está acima de tudo. A igreja é o local onde praticamos a comunhão. Somos ministrados para ter uma vida cristã melhor. A nossa prioridade em relação à igreja diz respeito à comunhão, ensino, adoração coletiva, oração e evangelização. Abra sua Bíblia em Filipenses 3. Filipenses, capítulo 3. Eu vou ler do verso 7 ao verso 11, que diz assim: Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele,
não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo comunica abertamente as suas prioridades. Qual era o segredo de Paulo para colocar em prática as suas prioridades? Verso 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Paulo ele conseguiu perceber quais eram os empecilhos para ele. Paulo tinha deixado para trás tudo o que antes considerava lucro. Eram práticas que o desviava da graça de Deus. Paulo optou pela renúncia por causa de Cristo. E nós? Para nós hoje, quais são os empecilhos que nos impedem de ver as prioridades? O verso 8 diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo considerou prioridade o conhecimento de Cristo superior a tudo. Paulo já tinha Cristo, mas não totalmente ainda. Entendeu que a vida cristã é uma luta de fé. Entendeu que o conhecimento de Cristo não é adquirido automaticamente. Cristo é o único valor que permanece. Exige dedicação e empenho em buscar. No verso 8, Paulo vai descobrir uma outra razão. Verso 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo descobriu o que desejava. Desejava ser achado nele. Paulo desejava a justiça de Deus, não a sua própria. Paulo determinou-se a conquistar o que era prioridade. Olha o verso 10 e o verso 11. Para o conhecer e o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É tudo para Jesus. E Paulo tinha clara, ele sabia com clareza que não tinha como fugir dessa realidade. Só para repetir, qual era o segredo de Paulo para colocar em prática as suas prioridades? Primeiro, Paulo conseguiu perceber quais eram os empecilhos para ele. Segundo, Paulo considerou prioridade o conhecimento de Cristo superior a tudo. Terceiro, Paulo descobriu o que desejava. E por fim, Paulo determinou-se a conquistar o que era prioridade. Tudo isso era prioridade para Paulo. E nós, o que pensamos de nós mesmos? O que somos em Cristo Jesus? Podemos listar prioridades em nossa vida como Paulo. Verdade. É um desafio para nós. Vamos listar. Quem sabe você agora, pegando um papel, uma caneta, comece a listar quais são as suas prioridades para que Deus possa abençoá-lo ainda mais. Mas vamos retornar ao texto lido logo no início do culto, Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar primeiro o reino de Deus? Eu quero dizer a você nessa noite que Jesus nos desafia a mudar nossas prioridades. Normalmente as pessoas colocam como primeira prioridade a comida, a roupa, o dinheiro, a família, a carreira. Mas existe algo que é mais importante que todas essas coisas. O reino de Deus. Nosso futuro. Uma
Uma outra passagem, e aí quando ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, além de falar que buscar primeiro o reino de Deus é importante, ele diz também, buscar a sua justiça. Buscar a justiça de Deus implica buscar o bem e rejeitar o pecado. Precisamos viver para agradar a Deus. Como? Abandonando a injustiça do pecado e promovendo o que é certo na nossa vida. E ele diz mais no versículo que nós acabamos de ler: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando confiamos em Deus, Ele providencia tudo o que precisamos. Ou seja, não precisamos ficar preocupados e nervosos sobre coisa alguma, porque Deus está no controle. Para terminar, eu gostaria de dizer para você que Deus, Ele quer abençoar a sua vida. Coloque Deus como prioridade na sua vida. Ele quer abençoar você. Tenha certeza que Deus é o maior desejo de Deus. Que você, como servo, discípulo, deixe Deus agir na sua vida. E fique em paz. Fique em paz. Porque todas as vezes que você deixar Deus agir na sua vida como prioridade, você será ricamente abençoado. Que Deus te abençoe e te dê uma noite de paz. Em nome de Jesus. Amém. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você.
Estamos caminhando para o final do culto desta quarta-feira. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus Pai, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar esses momentos, estudando, lendo a Tua Palavra. Conceda, Senhor, uma noite de paz. E que a graça, que o amor e que as consolações do Espírito Santo conosco estejam hoje e eternamente. Amém.